Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Moisés está perguntando ali se a primeira ressurreição é composta de 4 fases. Moisés, eu acho que essa não é a melhor forma de tentar explicar, entender a doutrina bíblica da ressurreição. Eu entendo quando as pessoas falam sobre fases, mas eu acho que isso pode confundir mais do que ajudar. Na verdade, o ensinamento bíblico da ressurreição, ele não é compreendido até Jesus Cristo surgir em cena. Tanto é que a bagunça na época de Jesus Cristo entre os judeus era muito grande. Os 2 principais grupos, que não eram os únicos, mas os 2 principais grupos religiosos entre os judeus, que eram os saduceus e os fariseus, não concordavam a respeito da questão da ressurreição. Uns diziam que quando o homem morria, pronto, era igual um cachorro, morreu, vai dormir, apaga, fica inconsciente, não existe mais nada. E os fariseus, que estavam mais próximos da verdade, acreditavam que não, que quando o homem morre fisicamente, ele continua existindo, porque o seu espírito, ele simplesmente sai do corpo e vai para um lugar invisível. Eles acreditavam não só na existência do espírito, como também dos anjos, e criam que como o espírito continuava existindo, ele obviamente poderia futuramente, como Deus havia prometido, voltar ao corpo na ressurreição. Ou seja, não havia uma concordância, não era uma coisa unânime. Não é de admirar, porque no Antigo Testamento só existem 3 passagens que falam de ressurreição, que é Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, Jó 19, 25 e 26 e Isaías 26, 19, se eu não estiver enganado. Então são os únicos textos. Outras passagens falam de ressurreição, mas são passagens alegóricas, como Ezequiel 37, quando se fala sobre o Vale dos Ossos Secos e fala de uma ressurreição, mas no sentido alegórico, mostrando uma restauração da nação de Israel. E quando Jesus entra em cena, não se entendia sobre a ressurreição. É Jesus quem vai colocar os pingos nos is e vai explicar, tintim por tintim, não somente durante a sua vida e ministério terreno, mas também por meio dos homens que ele levantou e colocou no ministério depois da sua partida, como por exemplo o próprio Paulo, que também estabelece os fundamentos da doutrina da ressurreição. Mas não é porque Paulo, por exemplo, fala bastante sobre a ressurreição que nós atribuímos a Paulo a doutrina da ressurreição. Nós entendemos que foi Jesus quem ensinou para Paulo, que passou para os seus seguidores. De fato, Hebreus, no capítulo 6, fala sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E entre estes princípios, que são 6, que ele chama de elementares, rudimentares, básicos, fundamentais, ele diz que a ressurreição dos mortos é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, a doutrina da ressurreição, embora já tenha sido mencionada pelos profetas do Antigo Testamento, ela não foi compreendida pelos judeus até que Jesus Cristo tenha vindo explicar. É por isso que ela é chamada pelos cristãos de doutrina de Cristo. É um princípio elementar da doutrina de Cristo. O que foi que Jesus Cristo fez? Ele explicou claramente que a ressurreição em si, ela não aconteceria de uma vez só, num mesmo dia, num suposto último dia. Eu acho que até hoje alguns agostinianos, que são mais conhecidos como calvinistas, ainda defendem essa ideia desequilibrada de que a ressurreição dos justos e dos ímpios vai acontecer de uma vez só, num mesmo dia, no último dia, por causa de passagens dos evangelhos de João que eles não conseguem entender muito bem. Se apegam a coisas que são ditas por Jesus ali no capítulo 5, capítulo 6, talvez capítulo 7 ou 10, mas essa expressão, ressurreição do último dia mencionada por Jesus, é interpretada por eles de forma absolutista e extremada, achando que significa que todos os homens justos e ímpios ressuscitariam de uma vez só, no mesmo dia, o último dia. Mas a expressão provavelmente está falando sobre o tempo do fim, ou o fim da história da humanidade, quando tudo então se consumasse e se completasse. O último dia no sentido de final da história humana, e não necessariamente um dia que seria o último de 24 horas. Não é isso que Jesus quer dizer. Tanto é que ele mesmo ressuscita pelo menos 2000 anos antes de outro grupo de justos que há de ressuscitar também. Se é para ressuscitar todo mundo no mesmo dia, não tem sentido que o justo dos justos, que é Jesus, ressuscite sozinho, muito distante dos outros. É por isso que Jesus é chamado de a primícia dos que dormem, porque ele é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Só que, com a ressurreição de Jesus e com os ensinamentos de Jesus sobre a ressurreição, ele explica que o conceito correto é que um grupo de pessoas ressuscitará primeiro
E é exatamente por isso, coisa que não se sabia até então, que se fala no Novo Testamento sobre a primeira ressurreição. Não é a primeira no sentido, na ordem cronológica. Por exemplo, aconteceu uma hoje, acontecerá uma daqui a 10 anos, então a primeira foi a que aconteceu antes. Não é esse sentido de tempo. Primeira hoje, segunda daqui a... Na verdade, ele está falando sobre o tipo da ressurreição, porque os justos ressuscitam primeiro. Até então não se sabia disso. Até Jesus não se tinha a ideia de que os justos, todos os justos, ressuscitariam antes de todos os pecadores, ainda que todos os justos não ressuscitem de uma vez só. Cada justo vai ressuscitar no seu próprio tempo, na sua própria época. Talvez seja isso que você esteja chamando de fase, né? Talvez, suponho. Mas Jesus, por exemplo, faz parte do grupo de justos. E ele ressuscita sozinho há muito, muito tempo atrás. Inclusive, há muitos irmãos que acreditam que lá dos evangelhos, quando se fala que alguns santos ressuscitaram e entraram na Cidade Santa, eles acham que aqueles ali teriam sido crentes que ressuscitaram fisicamente, no sentido de ressuscitar para a imortalidade e que já não mais iriam morrer, como se já tivessem tomado posse do seu corpo imortal e incorruptível, que é prometido nas Escrituras. Eu, particularmente, penso que não. Sou mais tendencioso a pensar que eram contemporâneos de Jesus que ressuscitaram fisicamente, assim como Lázaro, por exemplo, ou como o filho da viúva de Naim, ou como a filha de Jairo, e que voltaram a morrer. Essas pessoas que foram ressuscitadas de uma forma milagrosa, por um dom espiritual, pelo ministério de Jesus Cristo, elas não ressuscitaram para nunca mais morrer. Elas ressuscitaram porque tiveram seus corpos restaurados de uma enfermidade e depois morreram. Eu penso que estes que ressuscitaram naquele momento, que está registrado lá nos evangelhos, foram ressurreições como estas. Pessoas conhecidas, contemporâneas de Jesus e de outros irmãos que ressuscitaram, entraram na cidade de Jerusalém, foram vistos por eles e ficaram com eles por algum tempo até que vieram a morrer novamente. Mas há quem pense, há teólogos, pastores sérios que acreditam que não, ali foi uma primeira leva de ressurreição para a imortalidade. E eles acham que quando se fala que entraram na Cidade Santa é uma referência a Jerusalém celestial. E que eles teriam ido com seus corpos novos com Jesus para o céu. Tá? Aí eu não sei. Eu particularmente sou mais tendencioso a pensar que não, mas vai ver que eu é que estou errado e as pessoas que dizem isso é que estão certas. Eu não tenho convicção a respeito desse assunto, não tenho domínio para poder garantir e afirmar, não poderia fazer isso, a não ser que Jesus aparecesse para mim pessoalmente e me dissesse, né, que era assim, aí eu poderia falar. Mas, então Jesus ressuscita, alguns pensam que este grupo também já participaram da sua ressurreição. Depois a gente sabe que há uma ressurreição seletiva, que é aquela da qual Paulo trata em suas cartas, que ele chama de mistério. Eis que vos digo um mistério, porque não era nada que houvesse sido registrado nos textos proféticos do Antigo Testamento. Então, Paulo traz uma revelação que Jesus concede a ele sobre esta ressurreição seletiva, que será a ressurreição única e exclusivamente dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos em Cristo. Paulo está falando de um grupo seleto. Os mortos em Cristo e os vivos em Cristo. Ele não está falando dos santos e justos de todo o Antigo Testamento, incluindo a lei, a época dos patriarcas, até chegar em Adão. Estes do Antigo Testamento provavelmente ressuscitarão no tempo que já havia sido previsto nos textos do Antigo Testamento. Eu disse que só tem 3 passagens no Antigo Testamento que falam da ressurreição. Daniel 12, Jó 19, 25, 26 e Isaías 26, 19. E quando você junta os 3 textos, 2 deles esclarecem explicitamente que a ressurreição dos justos é esperada para o momento depois da angústia de Jacó, que é o que nós também chamaríamos de tribulação. Então, no final da tribulação, há uma ressurreição prevista para todos os justos e santos do Antigo Testamento. Isso quer dizer que eles deverão ressuscitar nessa época. Mas Paulo, por uma revelação especial concedida por Jesus Cristo, demonstra que há uma ressurreição especial, uma ressurreição seletiva para aqueles que morreram em Cristo, que é quando também ele revela o arrebatamento, que é uma coisa que acontecerá com os vivos em Cristo. Então, este acontecimento é destinado aos mortos e vivos em Cristo. É uma coisa específica, né? Depois, durante a tribulação, outros 2 justos morrerão e ressuscitarão, que são os 2 profetas mencionados em Apocalipse capítulo 11, independente de ressuscitarem isolados em relação aos outros justos que ressuscitarão ou que ressuscitaram em relação ao seu tempo, eles também fazem parte do grupo de justos.
todos os justos ressuscitam primeiro, porque eles fazem parte deste tipo de ressurreição que é chamada de primeira ressurreição, porque todos os justos ressuscitam antes de todos os ímpios. Ela também é chamada de ressurreição para a vida, ressurreição dos justos, ressurreição dentre os mortos, porque estes que participam desta ressurreição que tem que acontecer primeiro, independente da época em que ela aconteça, esta ressurreição, ela faz com que os justos saiam da região dos mortos e os mortos continuem lá. Então é uma ressurreição de entre os mortos, não é a ressurreição dos mortos, como se todos ressuscitassem juntos. É a ressurreição dentre. Foi Jesus quem inventou essa expressão, essa terminologia, quando ele conversava com os discípulos, por exemplo, quando descia do Monte da Transfiguração, né? Que os discípulos nem entenderam, Jesus foi explicar, e assim a doutrina de Cristo sobre a ressurreição começou a se estabelecer ao longo de todo o Novo Testamento. Depois do final da tribulação, outros ressuscitarão, os justos do Antigo Testamento, juntamente com aqueles que tiverem morrido na tribulação, ressuscitarão, e aí Cristo estabelece o seu reino milenar na terra. Então todos os que ressuscitarem antes de todos os ímpios, que vão ressuscitar 1000 anos depois do último grupo de justos que ressuscita depois da tribulação, né? Esses ímpios, todos que ressuscitam somente no final, eles vão fazer parte da segunda morte, que é quando eles serão lançados no lago de fogo com enxofre, e essa será a segunda ou segundo tipo de ressurreição. Qual é o primeiro tipo? É a ressurreição dos justos que tem que ressuscitar primeiro. É chamada de ressurreição para a vida, ressurreição dentre os mortos, ressurreição dos justos, primeira ressurreição. Não acontece, não é todos os justos ressuscitando todo mundo junto de uma vez só, não é isso. Os pós-tribulacionistas interpretam assim, né? Eles acham que porque essa expressão aparece lá em Apocalipse, depois da tribulação, isso significa que é o único primeiro momento em que alguém há de ressuscitar. Porque eles interpretam a palavra primeira ressurreição como se fosse nesse sentido. Mas esse é o erro que nós corremos quando nós não interpretamos a Bíblia pela própria Bíblia. Nós pegamos frases que parecem fazer sentido para nós e nós damos sentido àquela palavra de acordo com a nossa inteligência. E aí a gente acaba se complicando, porque a Bíblia se interpreta a ela mesma. E a gente tem que procurar outros textos que falem sobre o mesmo assunto, ainda que com expressões levemente diferentes, para que a gente possa se certificar se realmente entendeu o que cada passagem fala nos seus próprios termos do mesmo assunto. Para outros conteúdos e livros do Natan, acesse natanrufino.com.br. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.